Por favor, vem cá. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus pelo pastor Luiz Correia. Amigo africano brasileiro. Seja bem-vindo a cá, já está em casa, já pregou aqui acho que umas 5, 6 vezes. E é a primeira vez que ele vem no Templo Novo, que você receba. E a gente tem um carinho grande pela vida dele, um amigo nosso. Ele vai dirigir aqui o culto, vai convidar o pastor Quinton também, tá bom? Boa noite a todos. Deus é bom o tempo todo. Amém, que bom visitar a casa nova de vocês. Primeira vez na casa nova, né? Eu estava acostumado a visitar vocês lá no outro lado. Eu acho que uma das primeiras vezes que eu estive com vocês foi logo no início, né? Vocês devem ter 5 anos agora, né? Deve ter sido ali no primeiro ano, a primeira vez que eu estive lá no Conselho de Pastores. Hoje eu não estou aqui para falar nem para pregar, eu estou de intérprete, né? Tinha convidado o Paulo, acho que ele já foi. Não, está ali ainda o Paulo, né? Paulo para ser o intérprete, mas depois eu lembrei que o pastor Taio já tinha anunciado que eu ia ser o intérprete, aí nós ajustamos ali. Então vou chamar aqui o Quinton Killerman. Caminha. Quinton é técnico de rugby na cidade de Kimberley, na África do Sul. E hoje nós estivemos realizando uma clínica de rugby aqui na cidade, no Ocean Praia Clube. É interessante porque nós trabalhamos lá numa mesma rede ministerial e conheci o Quinton. Eu disse para ele, olha, eu queria fazer alguma coisa diferente lá na Praia Grande, sei lá. A gente está lá com um escritório e quando eu estou lá eu fico com umas ideias diferentes. E aí conversando com ele, ele me disse que fazia esse trabalho de rugby nas escolas de Kimberley. Eu disse que, sei lá, de repente a gente podia fazer algo assim, porque rugby é um esporte diferente. Futebol todo mundo faz, está cheio de escolinha de futebol, de repente a gente começava um negócio novo por lá. Eles concordaram, ficaram de estudar a maneira de vir, e eu fiquei de fazer aqui as minhas conexões, né? Aí eu consegui conectar com um time de rugby aqui de Praia Grande. Quantos conhecem o time de rugby de Praia Grande? Levante a mão. Tem 2 ou 3 aí que levantaram a mão. Então tem um time de rugby aqui que se chama Armada. Armada Rugby era de Santos, migrou aqui para Praia Grande. Eles jogam ali na Cidade das Crianças, lá em Mongaguá, mas a base deles está aqui em Praia Grande. Então a gente linkou, conversamos, e eles se empolgaram muito, porque a África do Sul é um polo de rugby no mundo, né? Eles se animaram com a história, até eles aqui trabalharam aí, eu fiquei só assistindo eles trabalharem. Hoje foi realizada então uma clínica de rugby aqui no Ocean Praia Clube. O pessoal está divulgando bastante, a gente teve algumas reuniões com o pessoal da cidade, aí eu acabei aí sendo um embaixador de rugby, aí visitando algumas autoridades, falando com o pessoal sobre rugby, e o trabalho que ele faz é através do rugby nas escolas, porque as escolas da África do Sul, todas elas, têm o ensino do rugby desde que as crianças entram na escola, depois de 7 anos começam a jogar de maneira mais organizada, e então o rugby é o esporte mais forte da África do Sul. Ele, através desse trabalho que ele faz, ele leva o evangelho, ensinando princípios cristãos através do rugby. Ele já jogou, é jogador de rugby. O Werner, que vai estar aqui na semana que vem, ele também joga rugby lá. São pessoas envolvidas com esporte e faz parte dessa visão que Deus colocou no meu coração de eu trabalhar aqui no Brasil enquanto estiver por aqui, de nós, através de esporte, ou na política, ou no esporte, ou na educação, nós nos infiltrarmos. Ou seja, nós não sermos uma igreja voltada para si mesma, mas nós sermos uma igreja voltada para a comunidade. Deus aqui dentro vai nos equipar, vai nos capacitar, mas o nosso trabalho não é aqui dentro, o nosso trabalho é lá fora. Então, cada um de nós, no seu chamado, aquele que tem uma vocação para o esporte, aquele que tem uma vocação na área política, não necessariamente na política partidária, mas na participação efetiva na vida política da comunidade, na área da educação, na área do entretenimento, das artes, do teatro. Então, através disso, nós lá fora, nós levamos o evangelho no nosso testemunho, levando os princípios da palavra de Deus de uma maneira indireta. Foi uma experiência muito interessante hoje lá no Ocean Praia Clube. Nós tínhamos 12 do time de rugby que vieram, que deram essa clínica para o grupo do Joad, lá da Vila Caiçara. E depois da clínica, nós juntos fizemos lá o nosso círculo com eles, que é normal o rugby fazer,
e oramos com eles. 12 que não são membros de igreja, não são cristãos, mas que naquele momento, através dele, eles sabem que nós somos pastores, eles sabem que o Quinton é pastor, então eles estão empolgados porque ele jogou com eles, treinou com eles, deve jogar uns 10 minutos no jogo que vai ter na semana que vem, no domingo, lá às 2 horas, lá na Cidade da Criança. Então foi uma excelente oportunidade de, nesse grupo, nós introduzimos o Evangelho. Estão muito animados, estão falando muito de continuar com esse intercâmbio e creio que através disso também a cidade vai ser abençoada. I'm just explaining everything that we did today. And you know, pastors, when they take the mic, they like to talk. Diz para ele que ele sabe quando um pastor toma o microfone, ele continua falando, então é melhor eu dar o microfone para ele, senão eu vou continuar falando. A partir de agora, então, está com ele, eu só quis introduzir. Antes de mais nada, para não deixar para o final, também sempre o meu agradecimento ao carinho que o pastor Thales nos acaricia sempre, nos recebendo aqui com muito carinho, com muito amor. Olá. Hello. Oh. There it is, there it is. Hello, how are you doing? Alô, como é que estão vocês? I want to greet you in my own native language. Eu vou primeiro cumprimentar vocês na minha primeira língua. Ele fala 2 línguas, uma é a língua do coração, a língua da família, e outra é o inglês. Pastor Louis is not English, Ele está dizendo que eu não sou inglês. and I am not English. E ele também não é inglês. So you know how difficult it will be to translate. Então você sabe como isso é difícil na hora de traduzir. My language is Afrikaans, A língua dele é Afrikaans. and the city I live in speaks Afrikaans. Então a cidade que ele vive na África do Sul é uma cidade que fala Afrikaans. If I say Coca-Cola, Se eu tiver que dizer Coca-Cola, I've spoken enough English for 2 weeks. eu posso falar em inglês suficiente por 2 semanas. So I'm going to try and speak English the best I can possible. Então eu vou tentar falar o melhor inglês que eu puder essa noite. In my own native language. Então na minha língua nativa, Goeienaand, en is lekker om hier by julle te wees en ek hoop ek kan die boodskap bedien en vir julle preek in die beste van my vermoë. ele é batizado com o Espírito Santo, ele está falando em línguas agora. I say to them that you are baptized in the Holy Spirit, we are speaking tongues now. Ja, Pastor Louise will translate But Afrikaans for you. I say to say, Hoyanont. 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 É boa noite, até fica exclusivo o português, Hoyanont. Boa noite. Hoyanont. I never heard that word he's just said. Ele disse que na verdade eu não estava falando de africanos, eu também não conheço What I nada. said was, it's a privilege speaking at your church tonight, Pastor. Então, antes And, de tudo, eu quero dizer que é um privilégio falar na sua igreja, pastor. I hope the word that I've prepared Eu espero que a palavra que eu preparei will bless your hearts. vai abençoar os vossos corações. Just to see, is there anyone in this building that do understand English? Eu quero perguntar para vocês que se há alguém que pode falar inglês aqui essa noite. Anyone? Porque assim eu ia trocar de lugar, você ia vir interpretar aqui no meu You lugar. understand English? Oh, okay. He's Fluently. he's an English teacher. Oh, that is impressive. Ele disse que está impressionado. So you can see if Louise is saying everything I'm saying. Então ele vai ficar me fiscalizando para ver se eu estou traduzindo exatamente o que ele está falando. I would like to speak to you about. I don't know if I'm going to put the Bible behind me, but the Bible Eu gostaria de falar a vocês alguma coisa essa noite e certamente o texto vai ser projetado. Judges 6. Eu até preciso de ajuda porque eu estou sem os óculos, eu não vou conseguir ler. Judges 6, Juízes, capítulo 6. verse 11. E o verso 11. Juízes, capítulo 6, verso 11. Okay. Então fizeram... Can I read em português? From 11 until verse 16. Do verso 11 até o verso 16. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas.
Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Gideão was a young man, ele era um jovem, busy hiding estava lá malhando, in his father's wine press. estava trabalhando lá na casa do seu pai. What do you call someone who's hiding? Quando você vê alguém que estava lá malhando, You can call him a coward. você pode pensar que ele era um You covarde. can call him afraid. Você pode pensar que ele estava com medo. You can call him pathetic. Você pode chamar ele de patético. If you are at your school Se você estiver, por exemplo, na escola and there's a small boy e tiver um garoto pequeno and he keeps running away e ele estiver correndo o tempo todo, because the big boys they want to hit him the whole time. porque os meninos maiores querem bater nele o tempo todo. Do you find that in Brazil? Você encontra alguém assim no Brasil? In schools, do people humiliate other people? Aqui nas escolas, será que as pessoas humilham umas às outras? And you get young girls and boys running away and hiding away in the bathroom everywhere. Você pode ver às vezes meninos e meninas correndo e tendo que se esconder nos banheiros o tempo todo. Now this was Gideon. Assim era Gideão. Gideon is busy hiding away in the wine press. Gideão estava lá escondido em algum lugar And the next moment the Lord stands next to him e no momento seguinte o Senhor apareceu junto dele and he says to him, mighty warrior. e Deus disse a ele: homem valoroso. Question. A questão: Do you call a pathetic person that's hiding away, do you call him a mighty warrior? será que você chamaria alguém que está correndo de um guerreiro valente? Someone that's running from his enemy, do you call him a mighty warrior? Alguém que está correndo do inimigo, será que você chamaria de um guerreiro valente? No, you don't. Não, você não faz isso. If there's a guy in your school, he's busy hiding away, you don't speak to him and say, hi, mighty warrior. Então, se tiver lá na escola um garoto que está sempre correndo, você nunca vai dizer: alô, ó homem valente. You continue to humiliate him and tell him how pathetic he is, Na verdade, você vai continuar humilhando-o e chamando-o de patético, but not God. mas não Deus. God is standing next to him and calling him mighty warrior. Deus ficou do lado dele e chamou de valente guerreiro. Now Gideon does the next thing. E então Gideão fez o seguinte: He says, Lord, in my whole tribe, ele disse: Senhor, na minha tribo inteira, our family is the smallest. a minha família é a menor. He says, in my whole family, Ele disse: na minha própria família, I am the weakest. eu sou mais fraco. How do you know you are nothing Como é que você sabe se você não é nada? when people continually tell you that you are nothing? Como é que você vai saber que se você não é nada quando as pessoas continuam a te dizer que você não é nada? How do you know you are ugly Como é que você vai saber se você é feio? Se você não é feio? if people tell you you are ugly? Se as pessoas vão dizer que você é feio? How do you know you got big ears, Como é que você vai dizer que não tem orelhas a grandes? big nose, Um nariz grande? if people continually tell you this? Se as pessoas vão continuar dizendo a você exatamente isso. And that was Gideon's problem. Então isso acaba se tornando um problema. When Gideon looked at himself, Quando Gideão olhava para si mesmo, he didn't see what God saw, ele não estava enxergando o que Deus enxergava. he saw what people said. Ele enxergava o que as pessoas diziam acerca dele. And he perceived himself as people saw him. E a maneira que ele enxergava a si mesmo era a maneira como as outras pessoas enxergavam a ele. He saw himself as a small boy, pathetic, being humiliated, and he's hiding away. Ele enxergava a si mesmo como um garoto pequeno, patético e que vivia correndo dos And when outros. God says mighty warrior, Então quando Deus diz a ele valente guerreiro, the God who created him, o Deus que o criou, he reminds God ele relembrou a Deus that he's pathetic and useless quanto patético e inútil ele era. because people said it so long. Porque as pessoas haviam dito muito tempo isso acerca dele. And it's not different tonight in this building. E isso não é diferente aqui esta noite.
What has people said to you? Aquilo que as pessoas dizem a você. People said you are fat. As pessoas dizem que você é gordo. People said you are too skinny. As pessoas dizem que você é muito magro. People say you speak funny. As pessoas dizem que você fala engraçado. People say you dress funny. As pessoas dizem que você se veste de maneira engraçada. People say your parents are poor, so you can't be part of our group. As pessoas dizem que teus pais são muito pobres, você não pode fazer parte do nosso grupo. And they shift you to one side. Então eles te colocam lá do outro lado. And you start believing what they say about you. E você acaba iniciando a acreditar o que eles And you dizem a teu respeito. And you start acting E in você- the way according to their words. E você começa a agir de acordo com as palavras deles. My question A tonight, minha pergunta essa noite: how long quanto tempo are you going to act? você tem agido, Are you going to be você tem sido what people say they think you are? aquilo que as pessoas têm dito que eles pensam acerca de você? I want to say to you how God looks at you. Eu vou dizer a vocês acerca de como Deus pensa acerca de você. 1 Samuel 15, you can put it on there. 1 Samuel, 1 Samuel 15, verse 10. capítulo 15, verso 10. 1 Samuel, capítulo 15, verso 10. I'm lying. 1 Samuel 16, verse 6. 1 Samuel 16, verse 6. 1 Samuel, capítulo 16, 16, verse 6. 16 e verso 6. 1 Samuel 16, verso 6. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Okay, I'll read 1 Samuel 16 from here. You can just translate. But the Lord said to him, Mas o Senhor disse a ele: pay no attention não coloque atenção to how tall and handsome someone is. como alto e grande ele é, He says, because I don't look at the outside of the man, porque os homens olham a aparência, but I look at the man's heart. mas eu olho o coração. Ele trocou o tempo que a Bíblia dele aqui é outra. You see, for Job, for Job. Ele também, quando ele prega em inglês, ele está tendo a mesma dificuldade que você teria de pregar em inglês, porque ele fala em africano, então ele tem que... For trabalhar Josh, em inglês. for Gideon, Então, para Gideão, he lived his life how people see him. ele vivia a vida que as pessoas enxergavam. And he believed it so much E ele tinha acreditado tanto that tempo was who he became. que aquilo era o que ele viria a ser. People said he was pathetic, Que as pessoas diziam que ele and era... when you looked at Gideon, he was pathetic. As pessoas diziam que ele era patético e People said he Gideão was era stupid. patético. Eles diziam que ele é estúpido. And when you looked at him, that is what you saw. Então, quando eles olhavam para eles agiam Because como he estúpido. became the words of the people. Porque ele tinha se tornado as palavras das outras pessoas. And we do the same. E nós fazemos a mesma coisa. We become the words of our teachers. Nós acabamos nos tornando as palavras que os nossos professores usam sobre as nossas vidas. Your teacher said you'll become nothing. Os professores dizem que você não vai se tornar coisa nenhuma. In 20 years, we find you walking in the street and you are nothing. E 20 anos depois nós encontramos você andando nas esquinas e você se tornou um nada. Because you gave too much power to the words of your teacher. Porque você deu muito poder às palavras do teu professor. Your father said you are useless. O teu pai diz que você é inútil. You'll end up in nothing in life. Você não vai ser nada na vida. In 20 years, we find you and you are useless and you are nothing. E em 20 anos nós encontramos você e você é um inútil e você não é nada. Because you chose to believe what your father said. Porque você escolheu em crer naquilo que o teu pai te disse. I choose to believe what God says. Eu escolhi viver aquilo que Deus diz acerca de mim. Maybe you won't be able to hear this because you are not South African. Talvez você não entenda muita coisa que eu vou dizer porque você não é sul-africano. But in my own city and own country, Mas na minha cidade, no meu país, my accent o meu sotaque is different from the people living in my country. é diferente das pessoas que vivem no meu país. People say I speak all my words inside my mouth. E as pessoas dizem que eu falo todas as minhas palavras, por isso que é difícil interpretá-lo dentro da boca dele. And when I was small, Quando eu era pequeno,
I have no ability to speak in front of people. Eu não tinha nenhuma habilidade de falar em público, Because people were continuously making jokes with me because I speak funny. porque as pessoas começavam a brincar comigo porque eu falo engraçado. You see, but God takes someone who speaks funny Veja só, Deus tomou alguém que fala engraçado and makes him a pastor e tornou ele um pastor that preaches in the world. que prega ao mundo. Not because I am so great, Não porque eu sou muito grande, because I choose to believe what God says. porque eu escolhi em crer naquilo que Deus diz. You see, God standing next to Gideon, Deus então estava junto de Gideão, and God does not look at you how man sees you. assim como Deus olha e não vê a você como os homens God enxergam. looks at you how He created you to be. Deus te olha e vê aquilo que Ele te criou para ser. People say to Gideon, Gideon, you are small, pathetic and stupid. Porque Gideão estava lá e ele podia ser patético e estúpido. But God spoke to him and said, mighty general, mighty warrior. E Deus olhou para ele e disse, grande guerreiro, grande general. God chose what people rejected Deus escolheu aquilo que as pessoas tinham rejeitado. and said, I will make of nothing something. E Deus fez de um nada alguma coisa. Because that's how I created him. Porque assim foi que Deus o criou para ser. What did people say about you? O que as pessoas dizem acerca de você? What is their words about you? Quais as palavras têm sido ditas acerca de você? And maybe it's time Talvez seja o tempo you start seeing and hearing what God says about you de você começar a enxergar e ouvir acerca daquilo que Deus diz a teu respeito. and reject man's words about you E rejeitar as palavras que os homens dizem acerca de você. and start functioning in your creation potential. E começar a agir no teu potencial que Deus te criou para ser. Because when I look over this audience, Porque quando eu olho aqui à volta desta I audiência, see possibilities. eu vejo possibilidades. I see preachers. Eu vejo aqui pregadores. I see leaders. Eu vejo aqui líderes. I see awesome inventors. Eu vejo aqui inventores. The church is the answer to the world. A igreja é a resposta para o mundo. But the church needs to function in God's word and not man's word. Mas a igreja precisa funcionar na palavra de Deus e não na palavra dos homens. Because man breaks down Porque os homens te quebram to lift himself. para levantarem a si mesmos. But God only lifts up Mas Deus simplesmente nos levanta. so that his kingdom Então o seu reino will be advanced. vai avançar. You are God's plan for Praia Grande. Você é o plano de Deus para Praia Grande. God has no other plan for the city except you. Deus não tem outro plano para a cidade a não ser você. When God dreams about Praia Grande, He dreams about you. Porque quando Deus sonha acerca de Praia Grande, Ele sonha acerca de você. Because you are His hands and you are His feet, you are His tongues and you are His eyes. Porque você é a mão de Deus, são os pés de Deus, vocês são a boca de Deus. And if you are not going to be you, who is going to be you? E se não for você, então quem será se não você? If you're going to stand up and take your place, who must take your E place? se você não se levantar e tomar o teu lugar, quem vai tomar o teu lugar? You can continue functioning in man's eyes Se você continuar funcionando da maneira como os to homens te veem, impress man, você vai continuar tentando impressionar os homens, but it will end up nowhere. mas no final você não vai chegar a lugar nenhum. When I was a young man, Quando eu era um jovem, I'm still young, but I was much younger. quando eu era mais jovem, When I was still attractive and young, I'm only attractive now. I don't think so. Ele disse que não era tão bonito quando era jovem, ele é mais bonito agora. Eu disse, eu penso que não. In South African culture, we had rave. Na cultura sul-africana nós temos vocês conhecem que somos o wave. And people used to dance. E as pessoas usam And they wear dançar. skinny clothes and high boots and glasses. Eles usam roupas assim engraçadas, calças apertadas, botinas, And they óculos. go to nightclubs. Eles vão pro clube noturno. And they use ecstasy Eles usam êxtase. and marijuana Eles usam maconha and all types of things. e todo o tipo de drogas. And I was in that life Eu estava naquela vida because I wanted to impress people. porque eu queria impressionar as pessoas. Because people used to tell me, you can't speak, you are pathetic, you can go nowhere.
Porque as pessoas me diziam, você não pode falar, você é patético, você não vai a lugar nenhum. So I made a choice to impress them. Então eu fiz a decisão de tentar impressioná-los. And the only way I knew how to impress them Então a única maneira que eu podia fazer para was to impressioná-los dress modern, era para me to wear the most vestir. expensive shoes, Eu comprava os mais caros sapatos, expensive clothes, eu comprava roupas caras and be in the best clubs in South Africa. e eu tentava ir, então aos clubes mais caros da África do Sul. And you won't believe I'm big, but be the best dancer I could possibly be. Você não pode não acreditar, eu sou grande assim, mas eu sou o melhor dançarino que você pode conhecer. And date as many as possible girls I can find. E eu comecei a tentar procurar as melhores garotas que eu podia Because I pegar, needed to impress people, because people said I was nothing. porque eu queria impressionar as pessoas, porque as pessoas diziam que eu não era nada. But every night I went home Mas todas as noites que eu retornava para casa, and I was empty. eu estava vazio. Because that stuff never fulfilled the void inside me. Porque todas aquelas coisas não conseguiam preencher aquele espaço que eu tinha dentro de And mim. one night, Então uma noite, 2003, 2003, 27 January, 27 de janeiro de 2003, I walked into a church eu entrei numa igreja and a lady approached me e uma mulher chegou até mim and she said these words. e ela disse essas palavras: She says, Quentin, Quinton, God has called you into the ministry. Deus tem te chamado para o ministério. God has called you to preach unto the nations. Deus tem te chamado para pregar para as nações. God has called you to minister to big crowds of people. Deus tem te chamado para pregar a multidões de pessoas. This is a guy Eu era um rapaz, trapped in all kinds of sin estava envolvido em todo tipo de pecado, to impress people. tentando impressionar as pessoas. When I walk into church, E quando eu entrei na igreja, God speaks to me in my creation possibility. Deus falou na minha possibilidade de criação, como eu tinha sido criado para ser. So if people look at me, when people looked at me, Quando as pessoas então me olham, they saw all this sin. quando as pessoas me olharam, elas viram todo tipo de pecado. But when I came into the door, God said, "Here comes one of my preachers." Mas quando eu entrei na porta, a mulher disse: você vai ser um dos meus pregadores. Because God looks different. Porque Deus olha diferente. I was 22 years old Eu tinha 22 anos, when I decided to go to university for the first time. quando eu decidi ir para a universidade pela primeira vez. I was 27 when I finished my second degree. Eu tinha 27 quando eu terminei o meu segundo curso universitário. Because I realized Porque eu realizei. when I function in my God potential, Quando eu funciono no meu potencial I don't divino, have to impress people. eu não preciso impressionar as I have pessoas. to live my life according to God's will. Eu tenho que viver a minha vida de acordo com a vontade de Deus. So when I was I was hiding. Mas então quando eu estava lá no I mundo, was eu estava lá embaixo, eu estava com But I wasn't medo. hiding at the Midianites Mas like quando- Gideon. Mas quando eu estava lá no meio da noite como Gideão, I was hiding from the people eu estava tentando that humiliated me. Eu estava lá junto com pessoas que tentavam And me the way humilhar. I hid was becoming one of them. Então a maneira como eu agia estava me fazendo me tornar como algum deles. But the moment you find God, Mas no momento que você encontra com Deus, you're a mighty general. você se torna um grande general. And with 300 men, Com 300 homens, Gideon defeated the whole army of Midianites. Gideão venceu todo Because o exército God midianita, moves with porque you. Deus se move com você. Again, I'm asking you tonight, Eu vou perguntar de novo a vocês. and I want you to be honest. Eu quero ser bastante honesto. Is there anyone in this building Será que tem alguém aqui esta noite that is still being influenced que continua sendo influenciado by what people said when you grew up? por aquilo que as pessoas disseram quando você estava crescendo? If there's someone like that, Se tiver alguém assim, I want you to raise to your feet. eu queria que você se levantasse. Vocês entenderam a pergunta? Tem alguém assim? Ele disse: se você se sente dessa maneira, que você se levante no seu lugar. Because I want to speak a word tonight over people. Porque eu quero dizer palavras proféticas sobre pessoas essa noite. And I'm going to trust Pastor Louise to interpret the word that I'll give you.
E eu vou confiar no pastor Luiz para ele dizer as palavras que eu vou transmitir. A word that God is speaking over you. A palavra que Deus quer dizer sobre a vida de você. Not a word that man speaks over Não you. as palavras que os homens têm dito. The nice part of this, I don't know you at all. A boa coisa nisso é que eu não te conheço nenhum de vocês. So I cannot create my own thoughts about you. Eu não posso criar meus próprios pensamentos acerca de I você. can just trust God to give you a word Eu só preciso confiar que Deus vai dar uma palavra sobre a tua vida, about your potential. acerca do teu potencial. I want this to be your Judges 6 night. Eu gostaria que essa noite fosse a noite de Juízes 16 sobre a vida de Maybe vocês. you're hiding, Talvez você está lá embaixo. and I want to speak over you, mighty warrior of God. E eu quero dizer sobre a tua vida, grande guerreiro de Deus. I will move with you, says the Lord. Eu vou me mover com você, diz o Senhor. Amen. And I'm going to ask you again. I see you're not responding, but I don't care if you respond. I can wait the whole night. I have until the 5th of June. So Eu sei que vocês não estão respondendo, eu posso ficar aqui a noite toda, eu tenho até o dia 4 de julho para esperar. because if you live among people, Porque se você está vivendo no meio de pessoas, it is a fact. é, Fact é um fato. that you have been humiliated by people. Certamente você de algum modo é humilhado por alguém. It is a fact that there will be sore in your heart. It will be Quer dizer, é um fato. Né? A pronúncia dele às vezes fica confuso. Fact and fat. Fato é fact e fat é gordo. Então, se eu trocar as palavras, dá tudo confuso. Né? Então, isso é fact, quer dizer, é um fato. that people has been humiliated. Que pessoas são humilhadas. And standing up Então, se alguém tem sentido que tem sido humilhado, is a fique de pé. prophetic action É uma ação profética quando você se levanta. in acknowledging E isso é o reconhecimento. that you believe God can heal you. Que você reconhece que Deus pode agir na tua vida. Because if this whole church can function Porque então, se toda essa igreja pode funcionar in their potential how God created them, no potencial que Deus te criou para ser, Prayer Grande is in trouble. então nós In estaremos... trouble because God's people is going into it. Então o inimigo vai ficar com problema porque as pessoas vão começar a se mover naquilo que ele preparou-as para ser. If one crazy man like me from Nelspruit, a city of 200,000 people, Se alguém de uma cidade chamada Nelspruit, de 200 mil pessoas, can end up in Brazil, que está aqui no Brasil, where can God take you? imagine de onde Deus pode te levar também. God's possibilities in your life Deus, as possibilidades de Deus na tua vida is endless. é infinita. Amen. Amém? I'm going to ask you while the band comes forward maybe and play softly music, Eu gostaria de pedir que um dos músicos tocasse uma música bem suave, just soft worship, not praise. um cântico de adoração bem suave. Um dos músicos, se puder tocar. Um cântico de adoração bem suave, bem suave. We are going to try and minister to the people standing. Então eu vou tentar ministrar assim com as pessoas And que the estão people em pé. standing can stay where they are. We will come to them and we'll move to them and pray for them. We are going to move to them. To them from where they are, we'll pray Então for them. vocês podem ficar onde vocês estão e ele vai estar se movendo e vai orar por vocês. Too much. We're going to baptize you. Ele pode batizar vocês com óleo agora. You are free to worship. You are free to move around. Você é livre para adorar, você é livre para se movimentar se você quiser. Então nós vamos fazer o seguinte, nós não vamos estar ministrando através do microfone, porque talvez algumas palavras sejam a nível pessoal. Então vocês vão estar em adoração, aqueles que estão sentados, permaneçam sentados, porque nós vamos estar orando pelos que estão de pé. Então não desligue, né? Como é que vocês dizem aqui? Não saiam, tem igreja que diz não saiam do Espírito. Não desliguem, tem igreja que diz, quer dizer, vocês estão aqui, não estão
mas estejam participando em espírito de oração para que Deus possa falar com aqueles que vão ser ministrados. Maybe come stand in front. It's easier for us. Quem sabe então vocês podem vir à frente, vai ficar mais fácil. Vocês podem? Just ask them after we pray for them, and I'm just going to sit again so we know. Então a gente vai fazer assim, vocês vão estar aqui na frente, depois que se orar por vocês, vocês já vão sentar, porque aí a gente já sabe quem recebeu a oração, senão a gente mistura tudo aqui. Tem alguém que pode ajudar também como intérprete, a gente pode ficar junto de mim aqui, a gente... And maybe the last thing is even the ministers of the church, they can pray for the people. Está dizendo que também se algum dos líderes da igreja quiser participar, orar, estão livres para fazer isso também.